Olá pessoal, iniciaremos agora o nosso módulo de estudo Aprendizado IA 10x. O que isso significa? Que a gente vai utilizar as inteligências artificiais a nosso favor no estudo e vamos conseguir elevar o nosso índice de aprendizado em 10 vezes mais rápido. Então, se você seguir todas as orientações da maneira correta, você vai conseguir avançar bem mais rápido no seu estudo e, consequentemente, garantir a sua aprovação. Vou apresentar para vocês algumas inteligências artificiais que é possível ser utilizada nos estudos. Algumas são próprias para o estudo mesmo, outras a gente consegue adaptar. Mas se usada de maneira eficiente, de maneira correta, você consegue maximizar muito o seu aprendizado e garantir a sua aprovação mais rápido. Hoje todo mundo deve já ter falado a respeito do ChatGPT, DeepSeek, entre outras ferramentas. E eu vou apresentar cada uma para você e sugerir qual que podemos utilizar melhor para o nosso aprendizado. Esse é o nosso primeiro módulo e nesse módulo eu vou trazer para você como utilizar o ChatGPT ou outra inteligência artificial para aprender qualquer assunto. Então você está estudando, você vai utilizar ele para aprender qualquer assunto e da maneira correta, que muita gente está utilizando a inteligência da maneira errada, né? Primeiro ponto que você deve ter em mente que a nossa base, nosso estudo, ele continua o mesmo. Qual que é o mesmo? A gente tem que fazer o nosso estudo normal, né? Você estudando, criando seu material de revisão, fazer questões, você vai estudar, vai responder a questão, vai fazer aquele estudo ativo que eu passo para você, depois resoluções de questões, resoluções de questões é uma prática de recordação ativa e por fim fazer revisões. Essa dinâmica do estudo é imprescindível, você tem que utilizar ela, a gente não pode deixar de lado, aqui que começa o erro, né? O pessoal não quer fazer isso, mas já vai direto na inteligência artificial, pede para a máquina fazer e não está aprendendo nada. Então você vai seguir o nosso estudo normal, você vai fazer o seu estudo, vai lá criar seu materialzinho de revisão, bonitinho. Finalizou, você vai responder as questões, bonitinho. Quando aparecer método de revisões, você vai revisar. Isso aí vai fazer você consolidar o seu aprendizado, você aprender o conteúdo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai utilizar as inteligências artificiais para maximizar esse estudo nosso, deixar ele bem mais eficiente para a gente conseguir aprender mais rápido. Você deve já ter ouvido um assunto que está amplamente batido na internet a respeito das inteligências artificiais, principalmente o ChatGPT. Existem várias, algumas muito boas, outras nem tanto, cada uma tem uma função melhor. E eu vou apresentar aqui qual que eu indico para você estudar de maneira gratuita sem precisar gastar. Temos o ChatGPT, o DeepSeek, temos o Claude, o Perplexai, Gemini, entre tantas outras. Todo dia surge uma nova. Mas nesse primeiro momento eu indico para você, para o seu estudo, você utilizar, porque é gratuito e da maneira gratuita você consegue aproveitar o máximo da ferramenta, não precisa gastar. Eu indico você utilizar o ChatGPT, o GPT e o DeepSeek. Por que essas duas? Porque são ferramentas gratuitas, são ferramentas completas e para essa função nossa do estudo aprendizado, elas são suficientes para nos atender. Como eu disse, né, tem outras ferramentas, cada uma tem uma função bem dinâmica, tipo se você é um advogado, um juiz, o Claude é melhor para leitura de documentos, tem o Perplexai, enfim, tem outras, mas essas duas aqui a gente já consegue se suprir a nossa necessidade e garantir o nosso aprendizado. O primeiro ponto, mais importante de todos, é que você deve saber que as inteligências artificiais elas não sabem tudo. Elas são passíveis de erros e o que é pior, ela erra de uma forma tão realista que você acredita que aquela resposta errada está certa. Por isso que eu falei para você seguir aquela base do estudo que a gente vem fazendo, que é estudo, questões, revisões. Por quê? Porque antes de você perguntar aqui para ela, você já tem que ter um prévio conhecimento do assunto. A gente vai utilizar a inteligência artificial para complementar esse estudo, para facilitar nosso aprendizado, aquilo que a gente não entendeu muito bem, a gente conseguir entender. Só que a gente não pode vir às cegas, porque eu disse, a inteligência artificial, ela erra, ela é passível de erro. Por quê? Porque ela não pesquisa um assunto, você joga para pesquisar, ela não pesquisa, ela vai pegando assuntos ali que são comuns e monta uma resposta. Então, se você fizer, por exemplo, eu estava elaborando aqui um auto de penhor avaliação e queria saber, como eu não encontrei o depositário no local, se eu poderia
penhorar mesmo sem nomear um depositário, né? Estava com dúvida. Solicitei lá e ele elaborou uma resposta para mim que eu poderia tal, colocou alguns artigos de lei. Eu fui conferir esses artigos de lei e o artigo de lei não batia com o texto legal da legislação. Ou seja, ele inventou uma resposta muito boa. Então a gente tem que ter cuidado, a gente já tem que ter um conhecimento prévio para solicitar essa informação, para ela nos explicar e a gente, com aquela noção, a gente conseguir aprofundar no assunto. Eu vou ensinar você outros pontos, criar questões, resumos, redações nos outros módulos, mas primeiro momento aqui é a gente aprender a utilizar essas inteligências artificiais. Então a primeira dela, e a mais comum, e a que eu até indicaria utilizar mais, é o ChatGPT, porque ele já tem diversas funções, você pode fazer o seu cadastro gratuito, eu vou disponibilizar o link para você fazer o cadastro, e você já pode utilizar, não precisa gastar nada. Pode utilizar conjugado também com o DeepSeek. DeepSeek é uma inteligência artificial chinesa nova que veio aí, que com poucos gastos que eles investiram, eles conseguiram trazer umas respostas bem aprofundadas. Então, vai utilizando essas duas aqui, comparando a resposta, qual que traz um melhor feedback para o seu aprendizado. Então, como que a gente vai fazer? O ChatGPT e essas outras inteligências artificiais, para ela funcionar, você tem que dar algum comando para ele. Quanto melhor esse comando for, melhor as respostas que você terá. Então, se você pode chegar lá, me explique sobre direito penal, crimes contra o patrimônio, roubo. Você pode pedir lá para explique direito penal, crime contra patrimônio e roubo. Ele vai te dar uma resposta. Só se você fizer um comando mais bem elaborado, eu quero que você seja um professor renomado de direito penal, especialista em concurso público, com diversos alunos aprovados, ou seja, você vai dando uma característica para ele. Qual que é aquela pessoa que você quer que responda para você aquela dúvida? Qualquer pergunta para ele, o que é? Explique para mim o crime de roubo da disciplina de direito penal. Qualquer pessoa, você quer aquele profissional. Então, dê a característica daquele profissional que você quer. Eu vou trazer o comando aqui para você, vou deixar o link aqui, você vai pegar esse comando, só copiar e colar e vai ter uma resposta muito boa, mas estou aqui te explicando para você entender mais ou menos como que funciona para você elaborar os comandos. Inclusive tem o nosso grupo, o WhatsApp, se você tiver alguma sugestão de um comando, como aprimorar, comunica lá que a gente vai compartilhando o aprendizado e vai deixando cada vez melhor. Inclusive eu vou disponibilizar link justamente com esse comando, que à medida que eu for aperfeiçoando esse comando, eu vou atualizando lá e você sempre vai ter algo de primeira para estudar. Então, em vez de você fazer uma pergunta genérica, você vai fazer esse comando. Eu quero que você seja um renomado professor de direito penal, especialista em concurso público, com várias aprovações. Ou seja, você está dando a característica de alguém que você quer que responda essa resposta para você, né? Tire a dúvida daquele assunto. Com várias aprovações, que utilize como método de aprendizado a técnica de Pareto, entre outras técnicas, e me dê uma resposta direto ao ponto, resumida, faça quadro, dê uma característica que você quer que venha aquela resposta. Você fazer esse comando e ele vai te dar uma resposta muito boa. Mas, como eu disse, né, para tomar cuidado, por isso que eu estou repetindo várias vezes, sempre tenha cuidado de verificar se as fontes estão batendo. Você já vai ter um conhecimento prévio, porque você fez aquele estudo que eu falei, né? Então, você tem um conhecimento prévio daquilo que ele te falar a resposta. Normalmente, aquilo que é comum e normal, que é usual, a resposta vai vir correta, você não vai ter problema nenhum, 90% as respostas vão vir corretas. Mas aquilo que não é tão usual, que é difícil, que é julgado, ele pode trazer uma resposta errada e inventar essa informação. Então, se você ler lá, você fala, cara, isso aqui tá certo. E não tá. Então, confere sempre se ele citar artigo de lei, dá uma conferida para ver se a resposta está batendo. Mas, normalmente, ele vai, o comando que eu elaborei, justamente pensando para ele trazer a melhor resposta. Mas, por isso que eu bati na tecla de você ter um estudo prévio, manter aquela base que a gente vem de estudo, para aí sim utilizar o ChatGPT com aprendizado. Outro ponto, o aprendizado, ele requer esforço, você tem que esforçar. Então, você vai estudar, ler o PDF, vai criar seu material de revisão, vai responder questões, isso aí força o seu cérebro a criar conexões sobre esse assunto e você conseguir aprender o conteúdo. Aí sim, depois que você fez esse processo, você vai utilizar o ChatGPT para te explicar melhor,
para resumir aquelas ideias, você não entendeu um ponto, dar alguns exemplos, enfim. Você vai utilizar ele para isso. Porque se você já for direto, vai começar a estudar aqui, direito penal, crime de roubo, e pedir lá, explique direito penal, crime de roubo. Ele vai trazer a resposta, você vai ler, você não vai aprender, porque você já trouxe a resposta aí, você vai meio que decorar, achar que decorou, e não decorou nada, no dia da prova você vai errar. É a mesma coisa se você tivesse com o ChatGPT, levasse para academia e falar, agora eu quero fazer um treino de peito. Vai lá e faz um treino de peito para mim. Ele vai fazer, você não vai crescer, porque você não fez o treino. Agora eu fazendo analogia, né? Ó, tô fazendo esse treino de peito aqui, por que eu posso melhorar na execução? Ele vai orientar, ó, levantamento, tem que ser a mão em tal lugar. Então, mais ou menos essa dinâmica que a gente tem que utilizar as inteligências artificiais para o nosso aprendizado. Fazendo isso, a gente consegue aumentar em 10 vezes mais rápido o nosso aprendizado. Então, vale muito a pena. Hoje, o estudo, na minha época, eu ficava com dúvida, tinha que procurar livros, às vezes não entendia, tinha que ficar procurando conceito. Hoje, você tem a ferramenta lá, você pede para ele te explicar, para resumir, para fazer quadros. Mas tome muito cuidado para não pedir terceirizar o seu estudo, ele fazer tudo para você. Você tem que passar por esse processo do esforço, de esforçar, tentar lembrar. Aí sim, naquilo que ficou com dúvida, você vai utilizar os comandos, que são vários módulos que eu vou te passar aqui, para você maximizar esse aprendizado. E Adelson, então aí vai a pergunta que fica. Então, Adelson, em que momento que eu posso utilizar o ChatGPT ou outra inteligência artificial para auxiliar no meu estudo? Existem alguns momentos, eu vou citar alguns aqui, que você pode utilizar. O primeiro, durante o seu estudo, né? Você estudou um assunto e não entendeu nada. Falava, cara, li e não entendi nada. Não entendeu nada, parece que leu ali, ficou por aquilo mesmo. Você já pode utilizar ele para explicar. Ó, vai utilizar esse comando que eu vou disponibilizar para você e ele vai te explicar direitinho para você entender. Feito isso, você vai partir para as questões. Quando aparecer meta de revisão, vai fazer as suas revisões. Tranquilo. Esse é o primeiro momento que você pode utilizar. Eu nem indico usual, então toma cuidado. Porque se você querer utilizar com todos os assuntos, até aqueles que você entendeu, você não vai avançar no estudo. O concurso, a gente tem que avançar mais rápido no estudo para depois a gente vir corrigindo esses pontos fracos. Então, assim, utilize nesse primeiro momento quando você não, de fato, não entendeu nada do estudo. Um segundo momento que você pode utilizar é nas resoluções de questões. Você foi lá, estudou, beleza, achou que entendeu, né, fez seu esforço, criou seu material, aquela dinâmica, as orientações que eu já te passei, e agora foi responder questões. Respondeu questões, seu índice foi muito baixo. Nesse momento, se você quiser, você pode utilizar o GPT para ele tentar te explicar um pouquinho ali, ó, aquele assunto que você estudou, que você respondeu as questões e pede para ele explicar, porque você foi muito ruim, você vai conseguir identificar por que você errou. Ah, eu errei nisso, errei aquilo, agora eu entendi, eu não tinha prestado atenção nisso, ou o meu material não tinha. Então, você pode fazer isso nesse segundo momento. Mas, como eu disse, né, toma cuidado para querer usar em tudo, porque se o índice de acerto ficou bom, mas mesmo assim você fica pegando pelo perfeccionismo de querer aprender mais, você fica muito travado no avanço. Se tá bom, avança, depois a gente vai utilizar, que é esse terceiro momento aqui que eu vou te explicar. Qual que é? Que é o que eu mais indico, inclusive, você fazer, que é durante as revisões. Aqui tem a nossa metodologia, tem aquela dinâmica, né? Você vai estudar, você vai ter as metas de revisões, vai aparecer pelo menos 6 vezes para você revisar cada assunto. No mínimo 6 vezes, às vezes até mais. Aí, nesse momento, segundo a nossa metodologia, né, se você está acima do índice de acerto que você pode definir, nesse início eu costumo colocar 70%, mas depois, à medida que a sua disciplina tiver a maioria de 70%, você vai aumentar para 75%, 80%. À medida que você vai evoluindo nos estudos, você vai aumentando esse índice. Então, assim, abaixo de 70%, você vai ler o seu material de revisão e responder questões. Aí depois você ou aumentou 75, ou 80, enfim, você vai fazer essa dinâmica e sempre remetendo
abaixo no material de revisão. Se o seu índice de acerto está acima desse índice que você definiu nesse primeiro momento, você não vai só direto para as questões conforme a metodologia que eu te ensinei. Aqui que é o momento que eu acho ideal para você utilizar as inteligências artificiais, pedir a máquina para te ajudar o ChatGPT. Então, nesse momento que o seu índice de acerto ficou abaixo da porcentagem que você definiu, que deve revisar seu material, você vai revisar seu material e vai usar a inteligência artificial para sanar, te ajudar a aprofundar aquele assunto que você ficou abaixo da porcentagem que você definiu. Então, você consegue revisar aqueles assuntos do seu material. Então, você vai forçar, você vai fazer aquela revisão ativa que eu já te ensinei e depois vai utilizar o ChatGPT ou o DeepSeek ou outra que você quiser para aprofundar, entender mais aquele assunto. Quando você utilizar ela, se você quiser, inclusive, você pode, nesse momento, até ela vai te dar uma resposta, vou te mostrar aqui agora em um exemplo, você pode pegar ali, daquela resposta, fazer um resumo, não, você não vai pegar a resposta toda, fazer um resumo aqui que é importante e complementar seu material de revisão, ficar mais completo. Então, sempre que o seu índice de acerto ficar abaixo da porcentagem que você definiu, você precisar revisar o seu material de revisão, você revisa utilizando o ChatGPT, essas inteligências artificiais, para te explicar melhor, você entender aquele assunto, fazer um quadro, trazer em tópicos para complementar aquele estudo. Esse momento é ideal por quê? Porque você já estudou, você conseguir, vai avançando no estudo rápido, então não fica travado, e quando aparecer as metas de revisões, você faz essa revisão mais aprofundada, que é de fato nas revisões que a gente vai aprendendo, vai conseguindo consolidar esse aprendizado. A parte mais importante dos nossos estudos são as revisões. Aí nessa revisão você pode utilizar o ChatGPT, como eu disse, vai ter chance de você fazer isso pelo menos 6 vezes, até mais, dependendo da distância ou edital, e você consegue revisar, aprender aquele assunto, você vai responder as questões, vai aumentar seu índice de acerto, e dessa revisão, da resposta que tiver, você ainda pode complementar o seu material de revisão. Então é um momento ideal. Tem esses 3 momentos que você pode estudar, né? Como eu disse, durante o estudo, que não entendeu nada, ou depois do estudo você acha que entendeu e respondeu a questão e ficou muito abaixo o seu índice de acerto, então pode pedir para dar uma explicada ali rápida, e principalmente durante as revisões. Agora eu vou apresentar para você como que funciona essas inteligências artificiais. Temos essas duas que eu falei que são as principais, o ChatGPT e o DeepSeek. Você vai fazer o login deles, vou te mandar o link, vai estar aqui embaixo aqui para você, né? O link desse site aqui. Nesse site aqui você vai ter o nome aqui do nosso primeiro módulo, que é Aprenda Qualquer Assunto. E aqui tem um link do ChatGPT, basta clicar que você vai ser direcionado para ele, ou DeepSeek. Eu até indico você abrir os dois e vai comparando as respostas para ver qual que ficou melhor, qual que você vai gostar, né? Como eu disse, né, você vai dar aquele comando bem aprofundado para você ter a melhor resposta. Quanto melhor o comando, melhor a resposta, né? Em vez de você pedir diretamente, explique isso, você vai dar um comando já direcionado. Eu elaborei um comando aqui para você, você vai pegar, que está aqui nesse mesmo site, vai estar aqui, ó, insira o comando abaixo no ChatGPT, DeepSeek ou outra inteligência artificial, IA que você utilize. Basta pegar aqui e copiar. Você pode copiar, colar aqui no ChatGPT, colou aqui e colou aqui no DeepSeek. Vai escolhendo qual que você quer utilizar. Aqui eu já deixei ela pré-pronta, eu vou ler aqui para você, mas pode ser que no decorrer dos estudos eu atualizo isso aqui. Eu estou fazendo um estudo sobre prompt, comando, e as inteligências vão evoluindo. À medida que elas evoluírem, eu vou atualizar esse link, mas sempre você pode pegar lá, que você vai pegar os links atualizados. Então aqui eu já deixei de uma maneira já bem genérica para facilitar seu estudo. O que eu coloquei? Eu quero que você seja um renomado professor da disciplina. Aí você vai colocar a disciplina, digamos que é direito penal, né? Então coloca até maiúsculo mesmo para ficar destacado, direito penal. Focado em concursos públicos e carreiras. Qual a carreira que você está estudando? Policial, tribunal, administrativo, fiscal. Vamos dizer que policial, né? Então você deixa só policial. Com milhares de alunos aprovados. Então já deu uma característica. Quem que eu quero que responda para mim, né? Um renomado professor da disciplina de direito penal, focado em concursos públicos, carreiras policiais, que tem milhares de alunos aprovados.
Suas explicações devem refletir o perfil da banca. Se o seu concurso tem banca, você vai colocar. Se não tem, você apaga isso aqui tudo. Ó. Suas explicações, até frase. Vamos dizer que já tem a banca, né? Tipo, da polícia, vamos dizer que a banca é FGV. Então, você coloca. Então, ele vai ser um renomado professor de direito penal, com carreiras policiais, com milhares de alunos aprovados, e as explicações vai refletir no perfil da banca FGV. Em seguida, explica o assunto de forma clara e completa. Qual que é o assunto? Você coloca o assunto aqui, tem aqui para você colocar o assunto. Vou pôr aqui crime de roubo. Pronto, aqui ele já vai explicar para você o crime de roubo de maneira completa. Explica o conceito solicitando uma linguagem simples, aqui não precisa alterar, né? Você vai alterar só aquilo que está em letra maiúscula. Então, linguagem simples, didática e direta, unindo o estilo de ensino dos maiores professores do mundo. Essa explicação pode ser mais extensa e aprofundada, visando um aprendizado completo, mesmo para iniciante. Então, esse é o comando que eu quero que ele explique, de uma maneira simples, um aprendizado mais completo até para o iniciante. Aplica o método Fireman, eu não sei se a pronúncia é essa, mas é uma metodologia que ele cita exemplos para explicar o aprendizado, uma das melhores que tem de aprendizado, explicando como se estivesse ensinando para alguém leigo, com exemplos práticos e sem jargões necessários. E depois aplique o princípio de Pareto, que aponte os 20% dos tópicos mais importantes que representam 80% do entendimento. O princípio de Pareto é assim, eles falam que 80% do que é importante está dentro de 20% do conteúdo, né? Então você não precisa ver tudo. Se você viu os 20 mais importantes, você pega 80% daquilo que é cobrado, mais ou menos essa dinâmica. Então ele vai trazer isso listando em ordens prioritárias. E ao final me pergunte se deseja continuar o estudo oferecendo as seguintes opções: explicações de tópico ou quadro resumo. O que ele vai fazer? Ele vai te dar uma resposta e no fim ainda vai te dar essas opções se você quiser que ele explique melhor. Claro que depois, se você quiser, você ainda pode pedir algo mais. O ChatGPT usa a criatividade, vai conversando com ele, que ele vai trazendo as respostas para vocês. Então você vai fazer isso aqui, até eu copiar esse mesmo comando aqui, colar no DeepSeek para a gente comparar as respostas. E pronto, vai dar aqui, para ele, pode selecionar acesso à internet também, e coloca aqui para ele dar a resposta. DeepSeek, você deixa sempre essas duas respostas marcadas e coloca ele também para dar a resposta. E ele vai trazer a resposta para nós aqui, uma resposta bem completa para entender o assunto. Então, crime de roubo, uma explicação clara e completa. O crime de roubo é infração penal, combina duas condutas ilícitas. A subtração, que é algo de valor pertencente a outra pessoa, como no furto, o uso de violência ou ameaça para realizar a subtração. Essa combinação torna o roubo como um crime mais grave, pois além de causar perda patrimonial, coloca em risco a integridade física psicológica da vítima. Elementos constitutivos do roubo, está aqui, ó, subtração, coisa alheia móvel, de violência ou grave ameaça. Exemplo prático, violência, o indivíduo aborta alguém na rua mediante agressão física, toma sua carteira. Grave ameaça, uma pessoa aponta a arma, mesmo que falsa, exige que a vítima entregue o relógio. Formas qualificadas, e tem aqui as formas qualificadas. Consumação e tentativa, ele trouxe aqui as consumações e tentativa. Aí, como deseja prosseguir no estudo? Você pode colocar aqui, eu quero explicações diretas em tópicos, que ele vai trazer nesse. Aí ele já traz a explicação já direta em tópicos aqui, ó, bem direta para você. Ou você pode também pedir o que eu coloquei lá, quadro resumo, que aí ele trouxe explicações diretas em tópico aqui, já uma explicação para você, é um quadro resumo aqui, ó. Fica bem bacana aqui para você dar a última revisão. E aí, como eu disse, né, naquela processo que você está revisando, você pode pegar aqui as melhores respostas e complementar o seu material. E o ChatGPT, esse comando que eu trouxe aqui para você, inclusive vai estar no link lá, eu já falei, né, disponível para você pegar e copiar. Ele é só para dar o ponto de partida, mas digamos que você não entendeu sobre o roubo majorado. Aí você pode pedir, ó, explique melhor o roubo majorado e dê exemplos. Ele vai trazer uma resposta para você. Então, conversa com a máquina, vai dando os comandos que ela vai explicar para você. Ó. Trouxe aqui toda a explicação. Então, aqui, aquilo que você ficou com dúvida, vai conversando. Pode pedir, ó, traga quais os artigos. Aí ele vai falar qual que é os artigos que você vai encontrar. O artigo 157, roubo, para primeiro, segundo.
Então, ele vai trazer toda a legislação, sempre possível, confira. Roubo é algo bem comum, é um crime, tem vários conteúdos na internet, então a resposta normalmente vai estar correta. Quando for aquilo que é mais raro, mais difícil de ver, sempre dá uma conferida nesses artigos para não correr o risco dele inventar alguma informação. Por isso que você tem que ter um conhecimento prévio sobre o assunto, saber a maneira de utilizar. Então a dinâmica é essa, você pedir para ela te explicar. Ficou com dúvida, pede, tem aqueles 3 momentos, depender da sua necessidade, vá utilizando esses 3 momentos que você vai conseguir aumentar demais seu estudo. Aqui usa a sua criatividade, explica, você pode pedir para até fazer uma música com isso aqui que ele faz, uma letra, enfim, vá utilizando formas de deixar seu estudo ativo. Pode pedir para elaborar questões, eu vou ensinar depois nos próximos módulos. Então tem muita coisa que dá para fazer e maximizar nosso estudo. O comparativo no DeepSeek. O DeepSeek ele faz uma leitura mais aprofundada aqui, como que ele achou a resposta, e vai trazendo aqui, ó. Imagine o que é roubo. Roubo é quando alguém tira um objeto de outra pessoa, como celular, dinheiro, usando violência física ou da ameaça. Compara as respostas aí, vê qual que você gostou mais e vai conversando com a máquina. Aqui você tem como se fosse o melhor professor, a pessoa mais inteligente do mundo, mais aprofundada que entende sobre esse assunto. Nesse comando que eu dei, é o melhor professor da disciplina de Direito Penal, focado na banca que já aprovou diversos milhares de alunos e ele está te dando a resposta. Então você vai sempre pedir, não fique com dúvida mais, não fique sem entender mais o assunto. Sempre consulta o ChatGPT, a máquina, para solucionar essas dúvidas. Vou estar disponibilizando o link, vai estar aqui embaixo para você do vídeo, tanto na nossa plataforma, no canal do YouTube. Então vai estar o link disponível para você. E o estudo para concurso público mudou. Agora, com o uso das IAs, facilitou, a gente consegue aumentar em 10 vezes mais rápido o nosso aprendizado e garantir bem mais rápido também a nossa aprovação. Só que, como eu disse, né, tem que ser utilizado da maneira correta. Se você já ir lá direto e pedir para ele fazer para você, vai ter boas respostas, beleza? Você nem vai saber se está certo ou errado e você não aprendeu, porque ele fez tudo. Então, você vai seguir o processo do estudo, que é aquela dinâmica que eu falei para você, né? Esse estudo, questões, revisão e agora mais o uso da IA. Com essas quartetas aqui, você só não vai ser aprovado se não quiser. Sempre siga o estudo, fazendo aquela dinâmica, eu oriento para você nas orientações iniciais, criança material de ano, revisão ativa, responder questões de maneira ativa. Sempre deixa o estudo de maneira ativa, que é o que é esse estudo de maneira ativa? Aquilo que você tem que se esforçar para aprender. Tem até uma frase, que eu não sei quem é o autor, que fala, se está fácil, está errado. Aquilo que está difícil, que é doído, que é ruim, é porque você vai aprender, porque você está se esforçando e por aquilo que você se esforça, você não esquece mais. Então, essa é a nossa primeira aula do nosso módulo Aprendizado IA10X. Em breve trarei próximas aulas para você maximizar seu aprendizado e garantir a sua aprovação. Até mais!